Graças a Deus, irmãos, por esta noite estarmos reunidos como igreja. Cada um de nós individualmente somos casa de Deus, templo de Deus, e em conjunto o corpo do Senhor. Amém? São verdades da palavra que jamais devemos esquecer, porque nós vemos nos dias de hoje a palavra de Deus tem sido esquecida. O inimigo tem feito coisas ao contrário. Nesta noite eu escolhi um texto da palavra do Senhor para falar para os irmãos, que encontra lá em Mateus 24, do versículo 1 até o versículo 14, e fora outros textos que eu tenho que ler, porque a Bíblia, nós temos que estudá-la dentro do contexto do texto, e a coisa é muito longa, tem que ser resumido, mas que o Espírito Santo de Deus nos dê entendimento naquilo que precisamos entender nos dias que estamos vivendo. E o título que eu coloquei para nesta noite aqui, ainda não é o fim. Ainda não é o fim. E no início do texto aqui, nos 3 primeiros versículos, Mateus 24, você que tem a Bíblia, ou o celular, não permita que nada desvie a sua atenção, porque a função do inimigo, irmãos, é roubar de Deus nas nossas vidas, e que os nossos ouvidos estejam abertos, o nosso entendimento estejam abertos para entender a palavra do Senhor, e que o Espírito Santo de Deus nos leve a estas verdades. Ainda não é o fim. O texto diz: tendo Jesus saído do templo, é o templo em Jerusalém, o último que existiu, feito de pedras e tijolos. Nós sabemos da história que no ano 70 o Império Romano foi lá e destruiu. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Isso aconteceu no ano 70 da nossa era. No Monte das Oliveiras, dos quais esse monte, Jesus depois de lá ele partiu, foi assunto ao céu. Interessante que no Velho Testamento, do profeta Zacarias, fala que quando o Senhor retornar, vai descer neste monte. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela se completa, ela se complementa. Achava-se Jesus assentado, quando se aproximando dele, os discípulos, em particular, lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Nós como igreja temos preocupado com isso. Nós vemos que os discípulos lá no início, eles já estavam querendo saber quando Jesus ia voltar. Nós vemos que na igreja do Novo Testamento também havia uma ansiedade pela volta do Senhor. E hoje, muitas das vezes, os cristãos nos dias de hoje estão desapercebidos, não estão vigiando, e que o Senhor pode vir a qualquer momento, principalmente arrebatar a sua igreja, que será muito triste você vir alguém da sua família partir e você ficar aqui para enfrentar as circunstâncias que haverão de acontecer, por não ter crido em Jesus, o confessado e vivendo a vida dele.
Em seus ensinamentos particulares no Monte das Oliveiras, Jesus respondeu às 3 perguntas relacionadas à destruição do templo. Ele respondeu. O que ia acontecer com ele, e aconteceu. A sua segunda vinda e ao fim. São temas interligados, difíceis de determinar qual acontecimento está sendo descrito. Do versículo 1 até o versículo 51 deste capítulo, nós não sabemos, mas temos que acompanhar e ver, porque neste capítulo relaciona partes do Velho Testamento, porque Jesus tinha conhecimento, que nós não poderíamos entrar nessa área, porque o tempo não daria. No versículo 4 e 5, e ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Olha, a palavra de Deus é enfática. Vai vir o engano e muitos serão enganados. E nós temos, no mundo que estamos vivendo hoje, como igreja, nós já temos visto muito destas coisas, sutilmente enganando as pessoas. E no versículo 11 desse mesmo texto diz: levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Olha, Jesus, algumas centenas de anos atrás, Jesus já estava dizendo isso. E os apóstolos nas cartas, nós sabemos que eles também diziam sobre isso. E mesmo na época dos evangelhos já tinha os falsos. Eu sempre digo que naquela época, o falso, a mensagem falsa, ela andava de navios, de carruagem ou a pé. Hoje não. Ela anda por meio de satélites. Você a recebe com poucos segundos que ela é dita em qualquer parte do mundo. Estejamos abertos. Falsos profetas, assim como guerras e rumores de guerra, caracterizam a era atual como um todo, mas ainda aumentarão à medida que se aproximar o fim. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, de 1 a 5, e no versículo 13 do mesmo capítulo, irmão Timóteo escrevendo aqui: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Alguém aqui está vivendo dias fáceis? Nós vemos dificuldades em todos os lugares. Todos os lugares do mundo, a gente olhando com o olhar espiritual das coisas que estão acontecendo, as dificuldades estão cada dia mais difíceis. Pois os homens serão egoístas. Quando a gente lê essas coisas, irmão, a gente tem que se colocar no lugar. Porque a palavra diz para mim e diz para qualquer um que a ouve. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também destes. Falsos profetas, assim como guerras, nós ouvimos falando aqui, e o versículo 13 diz:
Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Os falsos mestres se tornarão progressivamente mais bem-sucedidos até a volta de Cristo. No tempo de Israel eram os profetas. Deus chamava a atenção dos profetas. Se o profeta falasse algo, eles procuravam saber se era realmente de Deus. Se não fosse, o profeta era considerado que ele não falou de Deus, e muitas das vezes podia ser até apedrejado por trazer falsidade a Israel. E hoje não tem os profetas, mas hoje nós temos mestres no meio do povo de Deus, pessoas chamadas mestres da Bíblia, que você tem que ouvir e prestar atenção no que eles ensinam, no que eles falam, e que o Espírito Santo de Deus, a nós como igreja, venha nos dar discernimento nesses dias finais que estamos vivendo. Porque a falsidade está por aí afora, usando a própria palavra de Deus para distorcer a fé das pessoas, destruir aquilo que às vezes já está sendo construído com muito tempo. Porque a palavra de Deus é muito clara. O diabo, ele vem para roubar, matar e destruir. Essa é a função dele no mundo. Até a volta de Cristo, estas coisas vão acontecer. Profetas no Velho Testamento falavam em bem-estar, riquezas e mensagens que o povo gostava de ouvir. Muitas vezes os profetas de Deus no Velho Testamento, em meio ao Velho Testamento, o povo desobediente, procurando idolatria, confiando em homens, Deus mandava o profeta para falar. E eles muitas das vezes não ouviam, mas o falso, eles davam ouvidos e depois colhiam lá na frente dos seus erros. Os mestres de hoje, Deus quer que você seja rico. Eu já vi muito por aí falar. Parece que ser pobre é maldição. Onde tem isso na Bíblia? A Bíblia diz que Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. O Criador dos céus e da terra. E eu que não sou nada, quero ter alguma coisa aqui? Que a graça de Deus nos superabunda cada dia. Que tenhamos o suficiente da graça do Senhor para vivermos neste mundo. E que a graça do Senhor esteja através do nosso trabalho. Porque é assim que vem. Siga seus desejos. Pecado? Inferno? Isso não existe não, Deus é amor. No final Ele vai passar a mão por tudo, vai perdoar todo mundo. Não é assim que a Bíblia diz não. Os salvos estarão na eternidade com Cristo. Os perdidos irão estar no inferno com o diabo e seus anjos. Porque o Senhor preparou o inferno, é para o diabo e seus anjos, não é para o ser humano, mas aqueles que rejeitam. Amém? Voltando no texto, que o irmão Mateus, um antigo coletor de impostos, né? Não faço ideia como eles odiavam Mateus, né? Os judeus. Mas agora, servo de Deus, escrevendo pela inspiração do Espírito Santo, do versículo 6 ao 8, ele diz assim: e certamente ouvireis falar de guerras, e rumores de guerras. A gente nem está ouvindo falar, existe uma aí, né? Uma iniquidade, um país destruindo o outro, e outros querendo entrar em guerra. Nação contra nação, reino contra reino. Diz aqui, falar em guerra e rumores de guerra, vede, não vos assusteis,
porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Eu creio numa guerra nuclear no mundo, irmãos. As coisas do jeito que vão acontecendo. Mas eu me alegro porque a igreja não vai estar aqui não. Eu espero que não. E quase certeza pela palavra que não estaremos. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos. Não preciso dizer nada, né? Quem vê os meios de comunicação, 20 e tantos mil mortos lá na Turquia e na Síria. E não foi a primeira vez. Deus está falando. Em vários lugares, fomes e terremotos. Aqui mesmo no Brasil, a gente sabe que tem pessoas que passam necessidade. A fome. Mas tem um texto da palavra que diz que ele diz que nunca viu um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. É a palavra. Tive 7 irmãos. Meu pai trabalhava das 6 da manhã até as 7 da noite. Nunca faltou nada dentro da minha casa. Até hoje. O trabalho é uma bênção e a bênção de Deus está sobre ele. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Você já pensou? Para quem está lá no Iraque, na guerra, princípio de dores, ver uma criança perder toda a sua família lá no terremoto, um rapaz perder toda a sua família, princípio de dores. A palavra significa, irmãos, na Bíblia, dores de parto. Quem é mãe já sabe o que é dores de parto. Na hora de dar à luz, vem a dor, vai para o hospital e a criança vem. É um aviso. Estas coisas são dores que o mundo está presenciando e que nós estamos vendo, que devemos estar apercebidos destas coisas. Estar preparados. Fomes, terremotos e conflitos sempre houve, mas ficarão piores no final dos tempos, à medida que essas tribulações sinalizam a iminente chegada do Messias, para castigar a humanidade. A primeira vez ele veio, nasceu, viveu aqui alguns anos, morreu numa cruz, para nos salvar, e ressuscitou, está diante de Deus, aguardando a sua igreja, aguardando os salvos e remidos. Muitos já estão partidos. Dentre nós já temos exemplos. Estão com o Senhor. Isso é uma bênção para nós. À medida que essas tribulações sinalizam a iminente chegada do Messias, castigar a humanidade pecaminosa e estabelecer o seu reino milenar. Em 1 Tessalonicenses 5:3, diz assim: quando andarem dizendo, irmão Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, já naquele tempo, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, a que está para dar luz, e de nenhum modo escaparão. Lá no livro de Apocalipse, do capítulo 6, do versículo 1, até o capítulo 19, versículo 21, nesses capítulos detalha os castigos, depois você lê em casa,
capítulo 6, do versículo 1 até o 19, versículo 21. Detalha os castigos e os acontecimentos do tempo da tribulação. Desde a abertura do primeiro selo, até a 7ª taça de juízos, e até o retorno de Cristo para destruir os ímpios. 19, de 11 a 21, lá em Apocalipse, cita: Jesus veio primeiro como cordeiro, para tirar o pecado em sacrifício, e trazer o perdão, mas a segunda vinda trará juízo. Nós, como igrejas do Senhor, aguardamos a qualquer momento sermos arrebatados. A tribulação já está entre nós, mas ela vai ficar pior ainda quando a igreja for tirada. Aí são outros pontos que devemos ver. Apocalipse 3:10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança. Porque guardaste. Quando eu leio isso, irmãos, eu leio para mim. Tenho guardado, tenho procurado guardar a palavra. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar aqueles que habitam sobre a terra. Porque a igreja, irmãos, será arrebatada antes dessa provação aqui. Capítulos 6 até o capítulo 19. Partes do Apocalipse, tem partes que já não cita mais a igreja só vai aparecer lá no final. Este versículo refere-se ao tempo da tribulação, nos 7 anos antes do reino milenar de Cristo, que será 3 anos e meio de engano, 3 anos e meio já o falso profeta, a besta, o anticristo estará reinando, a igreja estará reinando com o Senhor, e o mundo que ficou incrédulo nos dias de hoje, vão experimentar estas coisas, ou eles pagarão com a vida, pelo que não fizeram antes. O Senhor derramará a sua ira no período detalhado nos capítulos 6 a 19 de Apocalipse. E no capítulo 19, do versículo 1, tem uma palavra de depois destas coisas. Destas coisas quer dizer o final da grande tribulação, antes do estabelecimento do reino, no capítulo 20. É a ponte entre a tribulação e o reino milenar. Amém? Voltando no texto, do versículo 4 ao 14, vamos ler. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Lá na época de Jesus, aqueles que confessavam Jesus eram perseguidos, não eram aceitos nem na sinagoga dos judeus. Será que hoje o cristão verdadeiro vai ter lugar no chamado sistema religioso? Porque o sistema religioso
eles não têm ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas que somos nós, como corpo do Senhor em uma localidade. Essa divisão que os homens fazem vai ficar aqui na terra. E Paulo diz: que nada terá valor se não for feito em nome de Jesus, conforme a palavra do Senhor. Pode fazer ouro, prata, pedras preciosas, tudo será queimado. E Deus permita que aquele que fez isso seja um salvo, enganado pelo inimigo, mas é um salvo. Atos 14, deixa eu terminar de ler. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. De quase todos. Aleluia! Porque nem todos esfriarão, porque o Senhor é poderoso para nos guardar, para guardar aqueles que creem nele. Mas aqueles que confiarem neste mundo, caminhar com este mundo, vão receber essas coisas. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Você tem perseverado? E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha de todas as nações, então virá o fim. O evangelho do reino é o evangelho do reino. Nós vivemos o evangelho da graça. Deus é misericordioso. A humanidade ainda terá oportunidades, mas não a oportunidade que nós temos hoje. Vai pagar com a vida, se crerem no Senhor. Jesus advertiu os seus discípulos contra os falsos sinais e delineou as condições prevalecentes da era atual até o final, e declara a continuidade deles, e para nós como igrejas na era atual. Haverá apostasia religiosa, rebeliões sociais, políticas, calamidades naturais, deslealdades, perseguições. São fatos que são precursores do final dos tempos. Rebeliões sociais, políticas, calamidades naturais, deslealdades e perseguições. Mateus 10:17, quando Jesus diz lá: e vos expulsarão da sinagoga, porque creem em mim. Nós já vemos perseguições aos crentes em alguns governos do mundo. Jesus nos adverte. Alguns países do mundo nós não temos esta liberdade que nós temos de estar reunidos aqui. E muitas das vezes perdemos esta oportunidade de estarmos reunidos. Porque na reunião da igreja como corpo há uma bênção especial. Quando eu vejo um irmão, ele me edifica. Ou eu vou edificar o irmão. O verso 10 que nós lemos: muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos hão de escandalizar. Literalmente serão levados a tropeçar. Sugerido que crentes professos cairão e até mesmo se odiarão uns aos outros. Coisa difícil. Com atos chocantes de deslealdade espiritual. Aqueles que caírem dessa maneira dão provas de que nunca foram verdadeiramente crentes. O verso 13 nos chama uma atenção. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele, porém,
né? Eu lembro quando eu estudava, né? Uma conjunção, até lembro. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, não esqueci isso até hoje, né? Porém, mas, contudo, todavia, vai perseverar até o fim, será salvo. Mateus 10, 22. Anotei aqui, vamos ver. Sereis odiados de todos por causa do meu nome, aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. Tens perseverado? A perseverança não é o meio de se alcançar a salvação, irmãos, porque eu já sou salvo, Jesus me salvou. A perseverança vem pelo poder do Espírito Santo que habita em mim, porque eu sou salvo. Mas é a consequência de uma vida de verdadeira devoção a Deus. Aquele que perseverar com fé, e que o inimigo jamais tire do nosso coração a fé que nós temos, porque ele pode roubar, se nós dermos lugar a ele, porque nós temos exemplo disso, de pessoas que testemunhavam uma fé. Eu não sei se era verdadeiro, porque eu não vou julgar, mas às vezes hoje, pelo que eu vejo, que fé que tinham, hoje estão naufragando em coisas que não agradam ao Senhor. Os que perseveraram são os mesmos que são salvos, e não aqueles cujo amor se esfria. No versículo 12: por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Irmãos, a iniquidade se multiplica neste mundo, o nosso amor pela palavra, pela oração, pela comunhão, pelo testemunho, pela vida, tem que cada dia ser aumentado pelo Espírito Santo que habita em mim, habita em nós, habita na igreja. É Deus que assegura a nossa perseverança, é Deus que segura a sua perseverança. Continua confiando nele. Podemos muitas das vezes o nosso pé resvalar em algum lugar, mas no princípio nós levantamos, porque o Senhor nos levanta, nos abençoa. É Deus que assegura essa perseverança, é o Senhor na nossa vida, é a leitura da palavra, o meditar nela, porque quando eu a leio, ela fala comigo, e quando ela fala comigo, eu vejo que eu necessito falar com o meu Deus, através do Espírito Santo, para que eu tenha entendimento daquilo que eu estou lendo e daquilo que eu posso fazer, mesmo que às vezes venha falhar, porque somos humanos. Os verdadeiros crentes são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação. 1 Pedro 1,5 diz, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. Em quem você está crendo? Você crê na palavra de Deus? Você crê em Jesus como Senhor e seu Salvador? Aí o Espírito Santo habita dentro de você, aí você é um crente verdadeiro. Esse Espírito que habita em mim, em nós, como igreja, é Ele que nos dá poder para viver neste mundo de iniquidade. Quantas coisas que nós temos visto ao andar por aí, se choca aos meus olhos, calcula a um Deus santo. Que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação,
preparada para revelar-se no último dia, no último tempo. O último dia tem sido para muitas pessoas. Temos exemplos. Famílias enlutadas pelos seus queridos. Pode ser hoje o último dia para mim. Não sei. Salvação no Novo Testamento é passado, presente e futuro. Eu acho isso lindo. No passado eu fui salvo. No presente eu estou sendo salvo. No futuro sou um salvo. Passado, presente e futuro. Aqui está em vista nossa gloriosa salvação. No final, na segunda vinda do Senhor. Nós, como igrejas, nós ainda vamos presenciar algumas coisas, mas o Senhor nos guardará. Amém? Estejamos prontos para aguardar ao Senhor a qualquer momento. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Que o Espírito Santo de Deus possa ter falado ao seu coração, aos nossos corações. Não esqueçamos as admoestações do Senhor, porque pouco tempo nos resta. Amém? Glória a Jesus.